Galera, beleza com vocês? Pessoal, vamos começar a estudar dessa vez a nossa história do Sergipe, tá certo? Voltada para o teu concurso da Polícia Militar, que está quase na iminência aí de sair esse edital. Então não vamos deixar para estudar somente quando o edital sair, tá certo? Pessoal, veja só, iniciando aqui pela introdução aos ensinos de história do atual estado do Sergipe, eu apresento para vocês já de quebra de cara, tá certo? Duas questões interessantíssimas, aonde eu vou passar ela para vocês agora e daqui a pouco nós vamos para o conteúdo e vocês vão ver como vai ficar facinho estudar história e geografia com o canal Historiografando. Primeiramente eu gostaria que vocês, pessoal, atentassem aqui a nossa gravura que eu trouxe para vocês, né, com diversas capitanias, tá bom? São as capitanias que nós tínhamos nesse período, tá certo? Tratado de Tordesilhas, é bom você dar uma frisada nesse assunto, tá certo? Compreendendo a capitania do Pernambuco, da Bahia, tá certo? Temos aí os lotes, né, de capitania que está na figura mostrada para vocês começarem, tá certo, a entender o que significava esse sistema de capitanias hereditárias, tá certo? A primeira questão, todas as duas, né, foram criadas pelo professor de vocês, do canal Historiografando, Adriano Silva, tá certo? E mais questões iguais a estas, nós temos o nosso curso da plataforma fechada, que no final do vídeo eu vou deixar o meu contato para vocês, tá certo? O e-mail, o meu WhatsApp, para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho lá. Veja só, galera, o atual território sergipano fazia parte da capitania que se estendia da foz do Rio São Francisco à ponta do Padrão na Bahia. Sendo assim, tal capitania pertencia aos limites geográficos pertencentes à Nova Lusitânia. Certo ou errado? A segunda questão diz, também criada pelo canal Historiografando, a primeira tentativa de colonização do estado do Sergipe, né, ocorreu a partir de 1575, liderada pelos jesuítas. Certo ou errado? Pessoal, quando você não tem contato algum com a história, com certeza isso aqui lhe soou aí como um esquisitice. Nunca nem vi falar. Principalmente para aquele candidato concurseiro que não é do estado do Sergipe, mas irá para esse estado prestar essa prova. Tá certo? Agora você vai ver daqui a pouco, nós vamos voltar e gabaritar essa questão com uma facilidade surpreendente que o canal Historiografando transmite para vocês. Agora vamos pular para o conteúdo antes de resolver essas questões, porque agora nós não temos esse suporte, né, galera? Vamos começar a introdução à história. Então vamos logo para o conteúdo, professor. Daqui a pouco nós retornaremos e assim fica fácil gabaritar elas. Vamos lá. Ó. O atual estado, aliás, o atual território sergipano, pessoal, ele fazia parte, né, da capitania que se estendia da foz do Rio São Francisco à ponta do Padrão na Bahia. Você já viu, né, a semelhança com uma das nossas questões que eu acabei de passar para vocês, tá bom? Também chamada de Baía de Todos os Santos, concedida a Francisco Pereira Coutinho em 1534 por carta de doação. Então aqui, galera, eu já localizo vocês inicialmente aos limites geográficos da nossa capitania. Olha que interessante. Eu já estou dizendo para vocês de onde começa, da foz do Rio São Francisco. O professor pega o pincel, ficha aí, que eu preciso visualizar isso com mais detalhe. Ó. Tá certo? Ó. A foz do Rio São Francisco, a ponta do Padrão na Bahia, tá certo? Ou seja, na Baía de Todos os Santos. É a mesma coisa de eu falar, começava no Rio São Francisco até a Baía de Todos os Santos, mas o professor veio aqui ó, e ainda colocou a segunda alternativa de nomenclatura, ponta do Padrão na Bahia, tá certo? Caso caia isso na prova. Concedida a Francisco Pereira Coutinho, olha só quem foi concedida, tá certo? A capitania a qual nós estamos falando, em 1534 por carta de doação. Carta de doação é a carta de foral, justamente a carta aonde esse donatário recebia e dizia que ele estava sobre a administração dessa terra. Tá certo? Então, voltando à questão, veja aí como ficou fácil, pessoal. Voltando aqui para a questão, pego o meu pincel e elenco para você. Veja só, a questão diz, o atual território sergipano fazia parte da capitania que se estendia da foz do Rio São Francisco à ponta do Padrão na Bahia. Até aqui, pessoal, está perfeitamente o que nós acabamos de ver lá no slide passado. Sendo assim, tal capitania pertencia aos limites geográficos pertencentes à Nova Lusitânia. Então, a questão, ela tinha tudo para ser uma questão correta, se não fosse o finalzinho aqui, ó, quando eu cito para vocês que ela pertencia à capitania de Nova Lusitânia.
Nova Lusitânia. E está errado. Se eu disser que essa capitania pertencia, o atual território pertencia à capitania de Nova Lusitânia, eu estou falando que a capitania do Sergipe pertencia à capitania do Pernambuco. Diferentemente do estado de Alagoas e do próprio estado do Pernambuco, que vocês já viram em outras aulas passadas, quem estudou comigo, né, viu que tanto o estado de Alagoas pertencia à capitania de Nova Lusitânia quanto o estado do Pernambuco. Lógico e evidente, se o estado do Pernambuco era a sede, poderia também chamar de capitania de Pernambuco. Tá certo? Então, esse quesito aqui está um quesitão o que, galera? Errado. Tá certo? Quesito errado. Então, vamos estudar mais um pouquinho e voltaremos já para a nossa segunda questão. Continuando, ó. A presença de Coutinho, quem é Coutinho? Eu só simplesmente, pessoal, frisei aqui, tá certo? Do Francisco Pereira Coutinho, tá certo? A presença dele não alcançou as terras sergipanas, favorecendo a ação dos piratas franceses que contrabandeavam o pau-brasil. Olha o que eu estou dizendo aqui nesse slide. A presença dele, ou seja, dessa terra foi doada para quem? Para o Francisco Pereira Coutinho. Ele ficou na responsabilização através de uma carta de doação, carta de foral. Então, como a presença dele não foi alcançada até as terras sergipanas, ou seja, minha turma, as terras sergipanas ficaram abandonadas pelo seu tutor. Tá certo? Favorecendo o que, pessoal? A ação dos piratas franceses. Eu elenco piratas franceses aqui, porque se for a CESP, né, a organizadora desse certame, ela poderia tentar, ou qualquer outra banca, né, poderia vir tentar querer que vocês acreditassem que fossem os ingleses ou os holandeses, principalmente a figura dos holandeses que estiveram por aqui. Tá certo? Então, cuidado com isso. Favorecendo a ação dos piratas franceses que contrabandeavam o que? O pau-brasil. Tá certo? Contando com a colaboração dos tupinambás. Olha só, pessoal, esse slide aqui é riquíssimo. Pega aí a tua folha e já vai fazendo aí essas anotações. Tá certo? Faz aí o paralelo, faz a gama. Tá certo? Que o nosso território, é isso, o que nós chamamos os estados do Sergipe, foi concedido a Francisco Pereira Coutinho, ou só Coutinho, para ficar bem mais fácil, né? Pertencia a Coutinho, né? Pertencia no sentido de administração, tá certo? Deixar bem claro isso para vocês, no qual ele não chegou, tá certo, a dar importância a essas terras, ficando abandonadas para que as ações dos piratas franceses pudessem contrabandear o que? O pau-brasil com quem? Com os índios tupinambás, tribo indígena que habitava o litoral sergipano. Fechou isso aí, galera? Pegou essa parte? Show de bola. Isso é questão, tem cheiro de prova. As terras sergipanas, na época do descobrimento, pessoal, eram habitadas por várias tribos indígenas, além dos tupinambás, que eu citei, que eram os que estavam negociando com os franceses. Tínhamos também os caetés, tá bom? Tribos predominantes que ocupavam cerca de 30 aldeias ao longo do litoral e ambas pertencentes ao grupo Tupi, tá certo? Havia os Chocós, única tribo sobrevivente que vive na ilha de São Pedro, no município de Porto de Folha. Aí tem essas outras tribos aqui que os nomes é meio esquisito. Aramurus, Quiriris, tá bom? Nas margens do Rio São Francisco, e Jacaré, Aramaris, Abacatiaras e Ramaris no interior, além dos Boimés, Carapatós e os Natus. Nomes esquisitos, né? Precisa se preocupar, professor Adriano? Não precisa. Eu quero que vocês peguem somente, tá certo, os troncos. Olha só, os troncos quais são? Os troncos do Tupinambá, que eu citei agora há pouco, e os caetés. As outras, bota por conta do professor Adriano, que isso não cai em prova, tá certo? O CESP não cobra se for ela a organizadora do teu concurso. Se preocupa só com os troncos principais. As ramificações, não interessa, tá certo? Então, pegou essas anotações do primeiro slide, pessoal, você conseguiu resolver a nossa primeira questão, né? E sabe que ela é errada. Agora vamos para a segunda questão, ler ela perfeitamente, ó. A primeira tentativa de colonização do estado do Sergipe ocorreu a partir de 1575, liderada pelos jesuítas. E aí, será se foi os jesuítas que liderou mesmo? Vamos lá, pegar ver se foi mesmo. Veja só, devido ao fracasso do sistema de capitanias, das quais só duas prosperaram, que são a capitania de Pernambuco e São Vicente, tá certo? A coroa portuguesa comprou em 1549 a capitania da Baía de Todos os Santos, incluindo Sergipe, tá bom? Dos herdeiros do donatário, para sediar o governo geral, e nomeou Tomé de Souza como primeiro governador geral da colônia. Nota que é importante, tá certo? A primeira tentativa de colonização de Sergipe, pessoal, ocorreu a partir de 1575, quando
os jesuítas Gaspar Lourenço e João Salônio percorreram algumas aldeias e por onde passaram fundaram as missões de São Tomé e ergueram igrejas dedicadas a São Tomé, nas imediações do rio Piauí. Supõe-se no atual município de Santa Luzia do Itaí, o Santo Inácio, as margens do rio Vaza Barris, Itaporanga, de Ajuda, e a São Paulo, provavelmente em território que hoje pertence ao município de Aracaju, localizadas em terras dominadas pelos caciques Tupinambá, Surubi, Serigi e Aperipê. Tá certo? Então aqui, galera, já dá para nós resolvermos a questão tranquilamente. Lendo novamente a questão, ficou fácil, né, professor? Ficou sim, certo? Está corretíssima, liderada pelos jesuítas. Aqui no slide eu ainda elenco a figura desse jesuíta. Quem foram esses jesuítas? Gaspar Lourenço e João Salônio, tá certo? E digo para vocês ainda mais, ó, eles percorreram algumas aldeias, por onde passaram, fundaram missões de São Tomé, ou seja, a função deles, tá certo? Uma função de quê, pessoal? Uma função de povoamento. Olha aí a fundação das missões de São Tomé. Ergueram igrejas dedicadas ao mesmo santo e do espaço geográfico qual nós estamos falando aí no nosso contexto histórico. Galera, ficou tranquilo, né? Isso, as duas questões para resolver. Não tem dúvida não, né, pessoal? Qualquer dúvida, é só os senhores e as senhoras voltarem no slide e pegar o fio da meada. Galera, felizmente vamos finalizar por aqui, tá certo? Vai depender de vocês para que eu possa vir aqui trazer mais videoaulas, tá certo? Para vocês, de história, de geografia, cada vez mais o canal Historiografando, tá certo? Conseguindo colocar você lá, tá certo? No seu sonho. Tá bom? Nós encurtaremos o caminho. Então, se você quiser vir participar do nosso curso de História e Geografia do Sergipe, teoria e prática, slide para download, é só você entrar em contato aqui comigo ou pelo meu WhatsApp, tá certo? Que está aqui no monitor de vocês, ou através do meu e-mail, para quem não tem o WhatsApp, para quem desativou o WhatsApp para estudar, tá certo? Tem um e-mail também, tá certo? O e-mail nunca irá deixar de estar nos meus vídeos, tá certo? Por quê? Porque muita mesmo a turma não querem mais ter o WhatsApp enquanto estiver estudando. Isso é até legal. Grupo de estudo, professor, tem? Não. Ninguém estuda em grupo de estudo não, pessoal. Grupo de estudo é para atrapalhar, é para tirar o foco. A não ser se for um grupo ali silenciado somente para informações sobre o edital, sobre datas, porque às vezes o candidato está ali em sua casa estudando, não quer saber do mundo, está errado. Ele tem que estar antenado. Quando uma data altera, ele vai saber somente depois que a prova já tenha passado. Então é necessário você estar sim, pessoal, tá certo? Mas não com aquela troca de mensagem constante, tá bom? Então tá aqui meus contatos. Qualquer coisa que se você quiser adquirir o nosso curso é só entrar em contato, tá certo? Resoluções de questões e aulas em teoria. E nós aplicaremos igualmente no início dos nossos vídeos aqui, ó, na prática com questões, tá certo? Então valeu, pessoal, um forte abraço. Rumo à Polícia Militar do Sergipe, tá certo? Canal Historiografando e você, aprovação certa.